comando break é um comando que caiu um pouco em desuso ao longo do tempo, porque o comando trim foi sendo sucessivamente melhorado, de maneira que não precisamos muitas vezes utilizar esta funcionalidade. Por exemplo, se eu quiser fazer um trim, portanto, eliminando deste retângulo o bocado que vai desde este arco até esta circunferência, basta-me selecionar os dois, confirmar e carregar naquilo que eu quero eliminar e elimina-me automaticamente. No entanto, o break tem algumas funcionalidades interessantes, nomeadamente ao nível de criar vazios em objetos ou partir objetos em duas partes, fazendo com que sejam dois objetos independentes quando nós não temos linhas a cruzar, portanto não temos referências para fazer esse tipo de cruzamento. Vamos começar, portanto, por selecionar o comando break, e para isso escrevemos na linha de comandos break, assim, ou então vamos aqui na barra ribbons, aparece-nos aqui, clico aqui e vou buscar aqui break, e ele começa por me pedir para selecionar objetos. Eu aqui não posso fazer à toa, porquê? Porque ele vai-me pedir para selecionar o objeto, mas o ponto onde eu selecionar o objeto vai-me já servir de referência para o meu break. Vamos já ver. Portanto, eu seleciono aqui o comando break e ele agora pede-me para especificar um segundo breakpoint. E eu vou buscar, por exemplo, um ponto algures aqui. O que é que me aconteceu foi que ele eliminou-me todo este bocado da circunferência. Não se esqueçam que portanto, o DraftCAD desenha no sentido contrário dos ponteiros de relógio, ou seja, ele eliminou-me esta parte aqui, portanto não era bem aquilo que provavelmente estariam à espera. Vamos aqui fazer a mesma coisa nesta linha, portanto eu seleciono esta linha aqui, reparem, este ponto que eu estou a selecionar agora vai-me servir de referência inicial, e o segundo ponto vamos selecionar aqui algures, e reparem, ele eliminou este bocado da linha. A mesma coisa com este arco, portanto vamos fazer aqui o comando break, seleciono esta linha aqui e este ponto aqui, e ele eliminou-me este bocado entre os dois pontos que eu selecionei, e novamente break, agora nesta polilinha, entre este ponto aqui e o outro que já estava selecionado, porque eu selecionei o ponto por ali. E então como é que eu agora posso obter mais precisão para fazer o comando break? Portanto, eu vou começar por escrever na linha de comandos break, enter. Ele pede-me para selecionar objetos, eu vou selecionar o objeto normalmente, portanto vamos fazê-lo aqui. E agora, quando ele me pede para selecionar o segundo ponto do break, ele tem como opção first point. Portanto, se eu carregar no botão direito do rato e selecionar first point, eu posso indicar o primeiro ponto do meu break e o segundo ponto do meu break, e dessa forma consigo ter mais precisão naquilo que pretendia. Vamos fazer isto outra vez noutra das linhas. Faço break, seleciono a linha por aqui, mas agora não é aquele ponto que eu queria, carrego no botão direito do rato, seleciono first point e agora sim indico o primeiro ponto e o segundo, e cá está, ele faz-me isto com mais precisão de acordo com aquilo que eu pretendia. A mesma coisa, por exemplo, este arco, break, seleciono a linha, o arco neste caso, carrego no botão direito do rato, seleciono first point, vamos por exemplo fazer um break entre este cruzamento de linhas e aquele que aqui está, fazer Ctrl Z para eliminar, e novamente break, seleciono esta polilinha, carrego no botão direito do rato, faço first point e vamos criar uma quebra entre este ponto e este, portanto, como se estivéssemos a fazer um trim. Portanto, até aqui viram que a diferença entre este comando e o trim é que nós não temos que ter obrigatoriamente linhas a cruzar com o nosso objeto para podermos criar uma quebra, simplesmente temos estas opções que temos frequentemente de selecionar. Agora, existe um caso especial do comando break que nos permite definir, portanto, partir uma linha ou um arco ou uma polilinha aberta, que eu não tenho aqui, mas que vou desenhar, em dois objetos independentes. Portanto, eu vou selecionar o comando break, ele pede-me para selecionar objetos, e aqui eu seleciono este,
ele pede-me agora para selecionar o segundo ponto do break. Eu não quero o segundo ponto do break, quero o primeiro ponto do break, faço first point. E agora, quando eu selecionar o primeiro ponto, eu vou selecionar, por exemplo, este ponto que aqui está. E quando ele me pede o segundo ponto, eu ponho exatamente o mesmo ponto que selecionei como primeiro. Este aqui. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu separei a linha em duas linhas, usando aquele ponto como referência. E é aqui que reside a grande vantagem do break em relação ao trim, porque o trim não permite fazer isto. Portanto, eu faço agora break novamente, seleciono este arco, carrego no botão direito do rato, ele seleciona-me first point. Vamos dividir este arco em duas partes iguais a partir do centro, portanto, do ponto médio do arco. Eu vou selecionar este ponto como primeiro ponto e o mesmo ponto como segundo ponto. E cá tenho um arco aqui e outro aqui independente. Vamos fazer o mesmo nesta polilinha. Vamos selecionar o comando break. Seleciono esta polilinha e ele pede-me para indicar o segundo ponto. Eu não quero indicar o primeiro. Portanto, clico no botão direito do rato e seleciono a opção first point. E agora vou indicar como primeiro ponto este ponto aqui e como segundo ponto exatamente o mesmo ponto. Quer dizer que esta polilinha ficou separada desta e nem por isso deixaram as duas de ser polilinhas. O que é que vamos fazer agora aqui? Vamos também fazer a mesma coisa, mas não usando um ponto médio, mas uma extremidade de um vértice da polilinha. Fazemos break, selecionamos a polilinha, botão direito do rato, first point, vou selecionar este ponto como primeiro ponto e agora exatamente o mesmo ponto como segundo ponto. Tenho aqui uma polilinha e continuo a ter aqui uma polilinha, apesar de só ter um tramo reto, mas continua a ser uma polilinha. Portanto, isto vai-me permitir então subdividir uma entidade aberta em várias entidades separadas. Onde é que esta funcionalidade não funciona? É quando temos figuras fechadas. Por exemplo, uma circunferência ou, neste caso, um retângulo. Portanto, eu faço break, seleciono a circunferência, que é o objeto que eu quero subdividir, clico no botão direito do rato, seleciono first point e vou indicar como primeiro ponto o cruzamento deste arco com a circunferência e como segundo ponto break este arco, portanto, este cruzamento do arco com circunferência. Quando eu for selecionar, portanto, a circunferência não ficou subdividida. Isto porquê? Porque ela é uma entidade fechada, portanto, e não funciona esta funcionalidade com este tipo de figuras.